Nesta manhã de domingo, tema livre, ceia do Senhor. Quero conversar com você com um texto muito conhecido e vamos ver o que ele pode nos ensinar nesta manhã. Então, o tema para nós hoje é mais que suficiente. Diga-se comigo, mais que suficiente. Se você é bom de interpretação de texto, de português, você entendeu que mais que o suficiente é mais do que é necessário, mais do que você precisa, mais que suficiente. Lembrar você que as notas da mensagem estão no seu aplicativo. Você possivelmente recebeu notificação aí do download do material nesta manhã aqui ou você em casa. Bom, hoje o que faremos é olhar um texto conhecido que narra mais um dos milagres de Jesus. E como é bom nós falarmos sobre os milagres de Jesus e aprender com eles. Porque se os milagres estão relatados nas Escrituras, não é só para nós glorificarmos um feito miraculoso. É também para nós aprendermos em com quem, como, onde, por que esse milagre foi feito. Sempre há princípios em cada milagre descrito e deixado nas Escrituras para nós lermos. Esse milagre é um milagre muito conhecido das Escrituras. É aquele milagre básico onde Jesus multiplica pães e peixes para 500 homens, fora mulheres e crianças. É um milagre um dos mais importantes do Evangelho, porque é um dos poucos milagres que está relatado nos 4 evangelhos. Esse milagre tem em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Portanto, percebemos que Deus quer que esse milagre esteja bem diante dos nossos olhos. E nele também estão princípios básicos que nós queremos pedir que Deus nos acrescente nesta manhã. Mas ainda em tom de introdução, algumas coisas breves. A primeira delas é que no tempo desse milagre, era um tempo difícil para Jesus. Eu aqui perguntaria, mas pastor Sandro, Jesus passa tempos difíceis como o homem passou, 100% homem e 100% Deus. Ele vinha recém de um evento, por exemplo, onde o seu primo, João Batista, foi morto, decapitado. E por esse motivo, Jesus ele tentava de alguma forma se isolar um pouco, fugir um pouco das multidões. Porque estava emocionalmente sofrido com a morte do seu primo. Assim como chorou diante do túmulo de Lázaro. Jesus, esse encarnado, é o Jesus que se emocionava, que sentia dor, frio, calor e fome. E que bom que podemos saber que esse tipo de Jesus encarnado passou por isso. Porque quando nós sofremos, quando nós temos dores, estamos abalados, abatidos, ele sabe o que é isso. E por saber o que é isso, ele tem empatia de cada um de nós. Jesus não está aquém do sofrimento humano, porque ele mesmo sofreu. E certamente sofreu dores que talvez nós nunca sofreremos. Como a cruz do Calvário, por exemplo. Então eu estava de alguma forma fugindo da multidão. Até que chegou então o momento que, ao entrar no barco e ir para outra margem da cidade, para se manter um pouco isolado, em oração com os discípulos, diz que o seu nome já estava conhecido em todo lugar, as pessoas o seguiam, como paparazzis, ficavam atrás dele. Eu fico imaginando aquela época se fosse como hoje. O que teria de gente? Jesus caminhando, e gente do lado dele assim, ó, com o celular assim, ó, para fazer um stories, um ao vivo. Gente, estou aqui com Jesus. Como fazem com Cristiano Ronaldo, como fazem com Messi. Seria ainda pior. As multidões o seguiam. E humanamente falando, de uma forma bem natural, ele não tinha sossego em lugar nenhum. E diz que quando ele chegou ao lado de uma outra margem, ele ficou surpreso com a multidão que o acompanhava, sem ele convidar, sem ele chamar. Então o sol começou a se pôr, a tarde foi chegando, e os discípulos perceberam que eles tinham um problema. Porque pessoas já estavam o seguindo o dia inteiro, sem comer nada. O sol estava se pondo, e a noite ia chegar, e todo mundo com fome. Então os discípulos chamaram a Jesus e falaram assim, Senhor, isso aqui vai dar problema. Se eu fosse o Senhor, eu despediria essa multidão. Primeiro, nós não os convidamos. Segundo, eles não têm que comer. Terceiro, nós também não. Não sei se você já pensou, já pontuou sobre isso, mas além da multidão não ter o que comer,
os discípulos também não tinham o que comer. Então quando eles dizem, Senhor, despede a multidão, não é só preocupação com a multidão, é também preocupação consigo mesmo. Pessoal, tudo ok com a luz aí? Hã? Quer de energia, alguma coisa assim? Ok. Tá, tudo bem, vamos assim. Então eles estavam preocupados com a multidão consigo mesmo. E Jesus, sem saber muito o que fazer, pede para que eles façam algumas coisas. E o que eles vão fazer, corda de Jesus, não é muito bem o que eles pensaram. Então vamos ao texto. Abra comigo em Mateus capítulo 14, versículo 17. Mateus 14, 17. Jesus vai dizer assim para eles, olha, olhem aí o que eles têm, peguem aí o que vocês encontrarem e tragam para mim, e deixa que eu resolvo. E você conhece a história, diz que da multidão, apenas uma mãe se preocupou com o alimento do seu filho. Só um jovenzinho tinha um alimento, e ninguém mais tinha. Só uma mãe sábia no meio da multidão. Só uma mãe preocupada no meio da multidão. Toma aqui, meu filho, o lanche. Sabe aquela mãe que pensa assim, olha, vai que esse evento demora. Toma aqui o casaco, porque vai que esfria. Toma o guarda-chuva, porque vai que chove. O que os filhos fazem? Mãe, não vai chover. Você que é filho, tem uma coisa. Quando a mãe diz que pode, na verdade ela não está especulando, ela está ordenando ao tempo. Certo? Quando ela diga assim, não, porque pode chover, vai chover. As mães têm esse poder de dar ordem ao tempo. E vai ficar frio. Você vai falar, bota o casaco porque vai ficar frio. Então pediu que eles recolhessem o que tivesse lá e trouxesse. E olha o que eles dizem em Mateus 14, 17, vai dizer assim. Eles responderam, temos apenas 5 pães e 2 peixes. E eu já paro aqui. Observe que a tendência humana é sempre ver a falta. É sempre ver que não é o suficiente. A tendência humana é sempre ver o copo meio vazio e não meio cheio. Eles viram que o que tinham não era o suficiente, por isso disseram, nós temos apenas, como quem quer dizer, olha, tem só isso aqui não serve, isso aqui não vai dar. O que eles não sabiam até então, é que nas mãos de Deus, qualquer coisa ou uma coisa pequena, ela pode se tornar algo mais do que suficiente. Tudo na mão dele pode ser algo mais que o suficiente. Olha o verso 18, a continuidade disso. Tragam para cá, disse ele. Em seguida mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras, ou seja, 12 discípulos, cada um com um cesto sobrando. Quem aqui ama sobras? Levante a mão. Ninguém ama sobra, gente. Poxa. Os casais de plantão, a gente falei em casa sexta-feira, sábado, meu almoço foi a sobra de sexta. Comi nhoque de novo, comi a panqueca de novo. Não é não? Hoje de manhã, os músicos comeram a sobra do Bem-vindos de ontem, do café da manhã do Bem-vindos de ontem. Amém? São sobras. Diz que sobraram 12 cestos. Os que comeram foram cerca de 5 homens, sem contar mulheres e crianças. Teólogos chegam a especular, ou talvez afirmar, que em média eram 20 mil pessoas. Para cada homem, uma mulher, para cada mulher, talvez 1 ou 2 crianças. 20 mil pessoas comeram com 5 pães e 2 peixes e ainda sobraram. Diante disso, meus irmãos, o que podemos tirar de princípios aprendizados nesta manhã? Primeiro deles, tome nota ou veja o esboço. Jesus é movido pela compaixão. O nosso Deus é um Deus compassivo. Por isso eu repito e reitero o quanto Ele não só sabe e percebe, mas simpatiza com a nossa dor. Há compaixão nele. Observe, ele está talvez cansado, um pouco triste por conta da morte do seu primo decapitado, João Batista. E as multidões não param de segui-lo, humanamente falando, não param de incomodá-lo. E quando eles têm fome, Jesus poderia fazer muitas coisas, como os discípulos. Olha, o que tem não é suficiente, dá um jeito aí, manda esse pessoal ir embora. Eu não sou responsável por eles, eu não chamei aqui. Humanamente falando, plausível. Mas quando ele olha a necessidade das pessoas, de homens, mulheres e crianças, ele não consegue fazer outra coisa
a não ser ir além do cansaço, ir além da falta e além do sentimento emocional para cuidar daquelas pessoas com compaixão. Jesus estava tentando ficar sozinho, mas quando se deparou com a necessidade das pessoas, ele teve compaixão. E nós, igualmente, como seus discípulos, aqui é o primeiro aprendizado e princípio, nós somos convidados a ter compaixão pelas pessoas. E a pergunta que eu faço de forma retórica é que as pessoas te descreveriam como alguém compassivo? Só pense. Se alguém for descrever hoje, talvez atribuiria a você o item: eis aqui alguém que tem compaixão do próximo. Eis aqui alguém que algumas vezes não vê a si próprio ou a suas deficiências, mas consegue ver o outro acima de si mesmo e ter compaixão e agir de alguma forma para poder abençoar o outro. Ser discípulo de Cristo pressupõe amar o próximo e ter compaixão. E reitero e falo um pouco e volto um pouco ao domingos atrás, onde falamos dessa grande política que vivemos hoje, esses embates aí entre política e religião. Não vou me meter nisso hoje, já fiz o que tinha que fazer. Mas nós somos muitas vezes convidados a não termos compaixão das pessoas, por motivo de opção política. Eu sou de direita, e da direita não tem compaixão por quem é de esquerda. Talvez alguns pastores dizerem assim, e os da direita digam amém, pessoal, amém. Então, o pessoal da esquerda não tem compaixão de quem é da direita, porque pensamos diferente. Quem tem um time, não tem compaixão do outro, tem outro time. Usamos o bem feito, mereceu, ninguém mandou escolher esse lado. Jesus não está preocupado em relação a lados escolhidos, ele tem compaixão de pessoas que foram criadas à sua imagem e semelhança. Compaixão, o significado é colocar o amor em ação. Porque amor por amor, de forma apenas em palavras ou como um conceito, ele não transforma a vida de ninguém. O amor só é transformador quando é colocado em ação. Quando eu saio do meu conforto e faço algo por alguém. E às vezes sair do meu conforto é algo tão simples, mas algumas vezes é algo muito trabalhoso, é algo muito doloroso, é algo muito pesado. O que geralmente fazemos é nós não temos compaixão. Quando digo nós, digo assim, o ser humano em pecado, a raça humana. Nós fazemos mais a comparação. E deixa eu explicar a diferença entre compaixão e comparação. Compaixão é você abençoar, ajudar, tentar, pelo menos tentar, você pode não conseguir, tentar suprir a necessidade ou a falta de alguém em qualquer área, mesmo que não consiga, mas colocou em ação o seu amor. Já a comparação é você comparar a pessoa, o momento e a dor com o seu. E com isso achar que o que dela não é tão significativo assim. Vou te dar um exemplo. Eis alguém com uma falta de saúde, sente uma dor na perna, no ombro, em Davi, no braço, na mão em pastora Sandra. Meu irmão, Salomão diz que há tempo para tudo, né? E há um tempo nessa igreja que eu vou te contar. Estou aqui com a mão dormente, com o meu ciático ainda para resolver. Pastora Sandra com a mão que domingo passado não conseguia segurar o copo d'água. Percebeu? Ela vinha assim, ela tocava de mão, com que é que eu pego? Davi com lesionado no ombro. Talvez você aqui com alguma lesão, alguma doença, uma enfermidade. O que fazemos é, olhamos a dor do outro e nós comparamos com a nossa. Dizendo assim, já passei por coisa pior e superei. Ele vai superar também e nos afastamos. Nós comparamos, por exemplo, o sucesso do outro com o nosso. Está desempregado, tal. Não, eu já passei por isso. Olha, fiquei até pior do que ele. Tá, então também creio que ele vai conseguir. Como? Sozinho. Eu me tiro da equação. Comparamos a dor, o sucesso, comparamos, por exemplo, as conquistas. Diz que não tem nada, que está desempregado, que é isso, que perdeu o carro. Também já passei por isso, eu consegui superar, ele vai também. Deixamos a pessoa sozinha e nos retiramos das possibilidades de colocarmos o amor em ação. E a comparação, ela destrói oportunidades, relacionamentos. Já a compaixão é o contrário. A compaixão independe se o que essa pessoa passa é inferior ao que eu passei, se o que ela está sofrendo é inferior ao que eu sofri, mas como eu sofri também e sei que não gostei de sofrer, eu não vou querer esse mesmo mal para ela. E se eu puder evitar que ela sofra como eu sofri, eu farei alguma coisa. Quem está comigo, diga amém.
A comparação diz, está sofrendo? Sofri mais do que você e consegui, você vai conseguir também, eu saio. Compaixão é, você está sofrendo, olha, eu sofri mais do que você, e eu não gostaria que você sofresse tanto como eu sofri. Então eu vou te ajudar para você não chegar nesse estágio, eu vou abençoar você, vou te ajudar você, vou dar a mão a você. Isso é compaixão. Jesus não queria que as pessoas sofressem o quanto ele sofreria na cruz, mas queria evitar que elas sofressem daquilo que pudesse ser evitado, porque o sofrimento não pode ser totalmente evitado, saiba disso. Não há como viver sem sofrimento. O primeiro pensamento não deveria ser, eles vão conseguir. Ore, eu vou orar por você, ore, mas coloque amor em ação. O primeiro pensamento não deve ser, não vou orar por você, você vai conseguir, tenha fé, creia nisso, Deus é fiel, amém, amém, bate aqui. E vou embora. Assim é fácil? Sim ou não? Sim, pô. Irmão, demandou dizer, essa é ótima. Tenha fé. Você vai conseguir. Amém? Amém. Bate aqui. Você é mais do que vencedor, cara. Aí você vai embora. E o cara fica lá com fome, sem trabalho, doente, sem dinheiro, sem carro, sem carona. De boa. Deus vai enviar um anjo. Que tal você ser o anjo? Então vai dizer, o que eu posso fazer para ajudar você nesse momento tão difícil? O que eu posso fazer para acrescentar a sua falta? Jesus não se sente incomodado com as pessoas. Ele não diz, caramba, hein, gente, vocês são incômodos, hein? Vocês são uma pedra no meu sapato, eu não posso ir a lugar nenhum que vocês me seguem. Ele não faz isso, ele não fugia das pessoas. Pergunta, boa para fazer esta manhã. Quantos aqui já tentaram evitar alguma pessoa? Levante a mão. Isso aí, os corajosos. No supermercado, é ou não é assim? Rapaz. É ou não é? Esse não pode me ver não, isso é chato pra caramba. Meu Deus do céu, se me ver já era, eu vou ficar até 2 da tarde aqui. Não, Bacu? Nós humanamente tentamos evitar pessoas. É chato. Vai falar sobre aquilo, olha, fiquei sabendo disso, e não pode me ver, eu não quero que me veja. Fugimos de pessoas, sabemos que pessoas são problemas em sua maioria, mas não é como Jesus pensa. E dessa forma não deve ser como uma igreja pensa. Por isso nós temos que ter um coração compassivo, ter compaixão das pessoas, mesmo que nos dê problema, mesmo que nos gaste tempo. A igreja precisa ser acolhedora e ir na contramão do mundo, que simplesmente quer afastar os chatos, quer afastar os sofredores, quer afastar quem tem problema. Uma igreja deve acolher as pessoas. Por isso eu volto à pergunta, será que se alguém dissesse algo sobre você, diria que você é uma pessoa compassiva, que você tem compaixão das pessoas? Jesus, ele é movido pela compaixão e nos convida a sermos movidos pela compaixão. Mas a segunda coisa que nós observamos aqui é que Jesus é guiado pelo Espírito. Porque ser compassivo e ter compaixão não é algo natural ao ser humano caído e pecador. Ter compaixão e gastar energia e tempo com pessoas que, entre aspas, não mereceriam o meu tempo e minha energia, requer que eu seja guiado não por minha carne e pela minha vontade, mas pelo Espírito. Nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. A multidão está com fome, os discípulos também. Eles pedem, Jesus, despeça as pessoas, mande-as embora para que possam voltar para casa e se alimentarem. De alguma forma, humanamente falando, esse pode ser até um bom conselho. Jesus, preservá-los aqui não seria fazer bem a eles, mas fazer mal, porque estão com fome. Mande-os embora, porque isso seria a melhor escolha, e isso beneficiaria cada um deles. Ou seja, os discípulos não estão pecando. Não há nenhum problema com eles. Eles estão pensando de forma lógica, eles não estão errados. Não podemos colocar que os discípulos como pecadores, como insensíveis, eles são lógicos. A equação é simples. Muitas pessoas, sol se pondo, pessoas com fome, automaticamente, pessoas irritadas. Quem fica irritado quando está com fome, que levante a mão. Pessoas irritadas, igual a problema. Jesus, manda embora, porque uma hora essa bomba vai estourar. Vai começar uma briga ali, arrancar o pão do outro aqui, manda embora. Eles estão certíssimos, é lógico.
Mas quando enfrentamos problemas, nós geralmente costumamos fazer a matemática e agir de forma lógica. E não há nada errado com isso. Só que, lógica, apesar de não ser ruim, a lógica nem sempre é Deus. Deus é um Deus que muitas vezes age diferente ou além ou na contramão da lógica. E agir na contramão da lógica e aceitar algo que não é lógico chama-se fé. Deus às vezes está ok com a lógica, estamos juntos, mas às vezes não está ok com a lógica. Às vezes Deus está na contramão da lógica e quer fazer por fé. Se você quer resultados lógicos, faça as coisas da maneira que um homem fazia. Mas se você quer as coisas sobrenaturais, faça as coisas da maneira de Deus. Jesus é guiado pelo Espírito Santo. E está se apoiando no que o Espírito Santo está lhe dizendo, que é: alimente essas pessoas. E a pergunta que cabe nesta manhã é: em que ou em quem nós estamos nos apoiando? O que acontece é que muitas vezes nos apoiamos em coisas erradas, ou em pessoas erradas. Se eu me apoio no meu próprio entendimento, se eu me apoio na minha condição financeira, se eu me apoio no ensinamento não bíblico, se eu me apoio em alguma outra coisa que não tem o poder de suportar a minha vida e os meus problemas, isso uma hora vai quebrar. Eu vou te dar um exemplo. Esse púlpito aqui foi feito para apoiar algumas coisas. Por exemplo, o meu iPad e meu celular, um livro e um caderno, no máximo. Ele não foi feito, por exemplo, para me apoiar. Sim ou não? Se eu colocar o meu peso aqui, ou me debruçar com meus 95 quilos aqui em cima, o que você acha que vai acontecer? Ele vai quebrar. Porque ele não foi feito para me suportar. Ele não foi feito para me apoiar. Tudo que nós nos apoiamos, que não foi feito para nos apoiar, vai quebrar. O nosso próprio conhecimento, a nossa expertise e tudo que o mundo diz que deveríamos nos apoiar. A matemática de Deus, às vezes, não faz sentido. Ora, 5 pães e 2 peixes para 20.000 pessoas não faz sentido. E é nessa hora que o Espírito Santo nos convida a crer, além da lógica, é que nos é dada a oportunidade de experimentar coisas sobrenaturais. Quando nós trabalhamos apenas com a matemática exata dos homens e com a lógica, temos benefícios sim. Mas Deus às vezes quer nos trazer experiências sobrenaturais que vão romper a lógica. E nós precisaremos então confiar na sua palavra e no seu Espírito, para que então possamos experimentar coisas sobrenaturais. A matemática, por Deus, é abençoada. A ciência, por Deus, é abençoada. Só que o mundo, a matemática, a ciência, pode lhe dar apenas informação. Só o Espírito Santo pode lhe dar direção para você ver coisas sobrenaturais. Quem crê, né, diga amém comigo nesta manhã. Talvez você viva hoje alguma fase da vida sua própria, ou com alguém que você ama. E às vezes nós trabalhamos apenas com a matemática exata, com a lógica. Ora, eu entendi que se eu fizer isso, vai acontecer isso. E nós perguntamos por quê que fazemos a coisa a princípio certa, como os discípulos fizeram, e as coisas não são resolvidas. Faço as coisas financeiramente lógicas, mas parece que não tem um resultado pleno. Faço as coisas logicamente, de forma emocional, conjugal, relacional, trabalhista, e parece que nem tudo é resolvido. Porque talvez Deus queira que você experimente coisas maiores do que a lógica. E isso é vivido apenas pela fé. É acreditar que 5 pães e 2 peixes na mão do Senhor vai alimentar 20.000 pessoas. É acreditar que essa ação, que esta palavra, que essa reclusão, que essa oferta, que esse louvor, que essa atitude pode parecer não muito lógica, mas se eu percebo que a palavra de Deus e o Espírito de Deus me impulsiona e me guia para agir assim, então eu tenho que crer que, mesmo parecendo pouco ou insuficiente, Deus tornará isso mais do que suficiente. Precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Diga sempre ao seu vizinho: você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Meus irmãos,
O que seria, por exemplo, a ação do perdão, ou a prática do perdão, se não é algo guiado por Deus? Porque não é muito lógico. Ora, como eu vou emocionalmente quebrado, emocionalmente ferido, traído, liberar perdão para alguém que não merece e fez o que fez? O Espírito Santo vai dizer, se você liberar o perdão, você libera todo o seu coração, você então vive em paz, a mágoa vai embora, o rancor vai embora, e eu não quero que você viva rancoroso, cheio de ira no seu coração. Há coisas que humanamente não são lógicas, e o perdão é uma delas, mas é só nesta fé, nesta matemática humana impossível, que conseguimos experimentar coisas sobrenaturais. E para isso precisamos confiar no Senhor, confiar em sua palavra, confiar não em nossos instintos, mas confiar no Espírito Santo que nos guia a ir a pessoas que nós, humanamente falando, não gostaríamos de ir, quer ter compaixão de alguém que nós não gostaríamos de ter, que algumas vezes dizer assim, rapaz, no supermercado, meu Deus do céu, aquilo é muito chato, vira para cá, amor, muda de corredor. Mas Deus fala assim, isso é o que você quer. Eu trouxe ele no mercado para encontrar você com um propósito específico. Eu preciso que você fale com ele. Eu preciso apenas que você o ouça. Aí o Deus da minha cabeça diria assim, eu sei que ele é chato pra caramba, concordo com você, diria Deus. Mas eu preciso que você ouça. Só ouve. E no final ora por ele. Aí você fala assim, bom Senhor, vamos lá. Ficar devendo uma, hein? Vamos lá. Alguém aqui já tem a experiência de repente, não querer fazer algo, mas sentiu que Deus queria que você fizesse? Levante a mão comigo. Ligar para alguém, falar com alguém, perdoar alguém, fazer algo. Isso é ser guiado pelo Espírito. Jesus tem pessoas que de alguma forma estão incomodando, estão com fome, e não é culpa dele, não chamou ninguém. Mas o Espírito guia, alimente. O Espírito guia, 5 pães e 2 peixes são mais do que suficiente. Nas mãos de Deus, meus irmãos, o que é insuficiente pode se tornar algo mais do que suficiente. O nome disso é confiança. Olha o que o Salomão vai dizer em Provérbios 13, versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Nós precisamos nos inclinar, dizer sim ao Espírito Santo de Deus. Quando as coisas apertam, quando o calo aperta, quando o problema chega, quando as coisas ficam difíceis, nós nos inclinamos para aquilo que julgamos importante ou ter o poder de nos resolver o problema. O se inclinar quer dizer dar atenção. Se eu me inclino para você agora aqui e faço isso que eu estou dizendo, estou atento ao que você vai dizer, pode falar. Tudo que eu me inclino para, eu estou declarando para mim que aquilo é importante e que aquilo deve ser ouvido porque aquilo tem a resposta que eu preciso. Então, esta manhã, Jesus, com a sua palavra, nos convida a nós nos inclinarmos à palavra de Deus, Senhor Jesus. Como quem diz, Senhor, fala, o teu servo ouve. Senhor, eu sei que não há respostas aqui, nem acolá, mas o Senhor tem a resposta. Me inclinarei para a sua vontade, para o teu Espírito, pela tua palavra. É se inclinar e deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Mesmo quando nós não gostamos, mesmo quando nós não queremos, mesmo quando nós não concordamos. Mesmo quando nós não entendemos. Porque às vezes a lógica se alinha com o Espírito de Deus. Eu creio nisso, que a lógica às vezes se alinha com o Espírito de Deus, mas às vezes não. Às vezes será pela lógica que Deus fará o milagre, mas às vezes será pela fé que Deus fará o milagre. Então a ideia aqui não é que lógica é ruim. Então pastor, eu entendi a mensagem, eu tenho que ser doido varrido, eu não posso ter lógica nenhuma. Não é isso. Ser irresponsável? Não é isso. Faça o que é lógico, porque Deus também está na lógica. Mas algumas vezes Ele convidará você a ir além da lógica. Os discípulos se inclinaram para o lado errado nessa ocasião, que foi a lógica. E Deus às vezes vai convidar você para se inclinar primeiro e entender depois. Diga assim para o seu vizinho. Algumas vezes você precisará se inclinar a Deus primeiro e entender depois. O nome disso é fé, meus irmãos.
Deus não nos chamou para nós entendermos alguma coisa. Nos chamou para confiarmos. E até o fim da vida, precisaremos confiar em muitas coisas, mesmo sem entender. E talvez não entendamos até o dia da nossa morte. Mesmo sem entender, confie. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, eu preciso de um milagre, algo sobrenatural na minha casa. Se incline. Seja guiado pelo Espírito de Deus. Seja inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Qual é a lógica? A lógica é devolver agressão com agressão. A lógica é procurar um advogado. A lógica é se isolar. A lógica é não perdoar. Porque com ferro que se fere, com ferro será ferido. Porque olho por olho, dente por dente. Mas ser guiado pelo Espírito é a única maneira de nós termos nossa casa o sobrenatural de Deus. Ser guiado pelo Espírito é a única maneira de sermos abundantes nossas emoções, nossa alma e nossa mente, meus irmãos. Porque a lógica desse mundo trará consigo perturbações. A lógica desse mundo trará consigo inquietudes, insônia. Qual é a lógica? O Brasil está ruim das pernas. Qual é a lógica? Temos perseguição. Qual é a lógica? Há pessoas no poder que não são justas, que não são boas, que são más. Qual é a lógica? Devolve na mesma moeda. Qual é a lógica? Fica sem dormir. Qual é a lógica? Não fica descansa. Qual é a lógica? Muda de país. A lógica fará muitas coisas e não serão erradas. Mas confiar em Deus, em crer, é a única forma de ter paz. É a única forma de conseguir sabedoria para viver de forma plena os problemas e as crises. É a única maneira de sermos abundantes em nossa casa, em nossa família. Fé sobrenatural de Deus. E isso vem confiar em Deus por meio da oração. A oração é a melhor maneira de declarar fisicamente a quem estou me inclinando. Ora, se eu peço conselho a um advogado, algumas vezes cabe, eu estou dizendo assim, olha, eu me inclino para você, advogado, porque eu confio em você. Quando eu me inclino para Deus, eu estou declarando que eu confio nele. E quero ser guiado por ele, por meio da oração. Número 1, Jesus era movido pela compaixão. Segundo, era movido ou guiado pelo Espírito. Assim, igualmente, deve ser a igreja de Cristo. E terceiro, ele é Jeová Jireh. Diga assim comigo, ele é Jeová Jireh. Nesse evento milagroso, Deus revela seus atributos. Ele faz o improvável, ele faz o impossível. São 5 pães e alguns peixes e alimentam 20.000 pessoas. Os discípulos estão prestes a ver o Deus provedor em ação, Jeová Jireh. No Antigo Testamento, Deus se revelava ao povo por meio de seus nomes. Ele é El Shaddai, ele é Elohim, Jeová Jireh, Jeová Rafá. E Deus dava o seu nome, e ele mudava, olha, eu sou o Jeová Jireh, eu sou o Jeová Rafá. Vai dizer, olha, eu sou esse tipo de Deus, é isso que eu faço, eu tenho esse poder, eu sou o único nisso. A saber, por exemplo, Abraão, em Gênesis 22, nós vamos ler, você conhece a história onde Deus fala assim, Abraão, tu me amas, eu amo o Senhor. Tá bom, então pega o seu filho que eu te dei da promessa, pega o jovem Isaac, sobe aquele morro lá, tá? Lá você monta lá um sacrifíciozinho, pega o cutelo e sacrifica o seu filho para mim. Estou requerendo de você o seu filho como sacrifício. Se você me ama, vá lá e faz. Abraão, um pouco sem entender, Abraão mesmo sem querer, mas como eu disse, né? Adultos e pessoas guiadas pelo Espírito Santo não fazem o que querem, fazem o que é preciso ser feito. Ele subiu, levou seu filho Isaac. Eu creio com seu coração muito apertado, levantou o cutelo, Isaac, pai, mas cadê o sacrifício? Ele não sabia, você era ele mesmo. Então levantou e Deus falou assim, não, para. Agora sei que tu me amas. E Deus proveu para Abraão e para Isaac um outro cordeiro, outro sacrifício. Então Abraão disse, vejo que tu és Jeová Jireh, tu és um Deus provedor, Deus da provisão. O Senhor proveu para nós um sacrifício. Na cruz do Calvário, Deus mostra que ele é Jeová Jireh, Deus provedor, provê para nós um sacrifício melhor do que Isaac. Ele provê Jesus Cristo na própria cruz, para morrer pelos nossos pecados. O que celebraremos daqui a um momento. Deus sempre tem a provisão, meus irmãos. O que acontece é que às vezes nós não cremos o suficiente, não temos a paciência necessária para esperar o tempo certo, nós não entendemos muito bem um caminho, ou não nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque algumas coisas na nossa vida, com você e comigo, as coisas de Deus
são bem claras. Algumas vezes as coisas de Deus são um pouco ocultas. Não há muito entendimento sobre o que Deus quer ou para onde ir. É um pouco confuso, eu entendo isso. Há muitas vozes. Eu passo por isso, não sei você. Ouço uma voz e digo assim, caramba, essa voz é a voz de Deus para fazer isso? Essa voz é minha ou essa voz da minha mulher? Ela quer que eu faça isso? Eu não sei de quem muitas vezes as vozes. Então tem que ler a Bíblia, tem que orar e buscar então discernimento e confirmação nos eventos. Mas às vezes a voz de Deus é muito clara, sim ou não, meus irmãos? É clara, é límpida como a água transparente. Você lê a palavra de Deus, é límpido, é claro, não há dúvida, está explícito, não tem que você pensar muita coisa. Mas não só na palavra, às vezes Deus fala ao seu coração, fala enquanto te dá a oportunidade de você visualizar alguma coisa, fala com você assim, é claro, olha, dê atenção que essa pessoa precisa. Dê o alimento que ela precisa, apenas ouça, olhe por ela, dê uma carona a ela, chame ela para o pequeno grupo, cuide dela. São coisas que são explícitas, mas nós, embora seja claro como uma água límpida, nós escolhemos não fazer, e por alguns motivos, medo, falta de fé, ou simplesmente não querer investir naquilo que Deus requer de nós como sacrifício, que é tempo, dinheiro e muitas coisas. Jesus era guiado pelo Espírito, e isso fez com que a provisão do Jeová Jireh acontecesse. Eu fico pensando como teria acontecido esta conversa dos discípulos com o garoto. Já pensou sobre isso? A conversa dos discípulos com o garotinho que tinha o lanche não está descrito na Escritura, mas eu fiquei pensando. Quem que tem filhos, levante a mão. Já tentou tirar um lanche da mão do seu filho? Pensa comigo, vamos lá. Já tentou? Me dá isso aqui, garoto. Ele corre. Ele não quer, ele vai comer. Ele vai comer. Imagina os discípulos querendo arrancar o lanche do garoto. Outra cena. Quando o seu filho tem algo que ele ganhou para comer, ele tem irmãos. O que ele faz, ele guarda. Não vai comer agora, ele guarda. O que ele diz para todo mundo ouvir? Não mexam. Esse biscoito é meu. Não toquem. Porque se eu chegar aqui e tiver o saco vazio, haverá dor. Não mexam no meu biscoito. O doce de leite, não come, é meu. O pudim é meu. Não é assim, gente. Você sabe disso. Fique imaginando os discípulos com aquele menino. A conversa deles com o menino. Aí eu consegui imaginar apenas uma possibilidade da conversa. Os discípulos chegando assim, ô garoto, bom dia, bom, paz, Botinho, paz. Esse lanche é seu, né? Ele, é meu, minha mãe fez para mim. Pois é, a gente precisa dele. Como é que é? A gente precisa dele. Mas precisa do meu lanche para quê? Jesus, ele acha que seu lanche aí vai resolver o problema. Tudo bem, concordo com você que não faz lógica nenhuma, mas ele pediu para a gente vir buscar. Mas o meu lanche? Ele falou que precisa. Jesus já havia fazendo muitas coisas. Vai dizer o texto bíblico que antes de alimentá-los, ele curou a enfermidade de muitos. Eu imagino aquele garoto dizendo assim, mas quem foi que pediu meu lanche? Foi Jesus. O garoto diria, aquele homem que estava pregando agora ali, é aquele homem. Aquele homem que curou a enfermidade dos meus familiares, dos meus amigos agora há pouco, foi aquele homem. Esse homem aí, que além de curar enfermos, ele curou paralíticos, ele levantou mortos, é esse homem que está pedindo, é esse homem. Bom, já que é para ele, para mim não importa se ele vai comer ou não, mas que é para a mão dele, e eu vi o que a mão dele pode fazer, eis aqui o meu lanche, pode levar, que eu creio que ele fará coisas improváveis com esses pequenos pães e peixes. Esse menino talvez reconhece que nas mãos de Jesus coisas grandes podem acontecer. Talvez se fosse para Mateus, Tiago, João não daria, mas para Jesus ele entrega. Isso que nos ensina é que não é só apenas sobre colocar na mão de alguém, é na mão de quem nós colocamos. A nossa fé, a nossa família, a nossa confiança, a nossa vida, os nossos pertences. Então o garoto voluntariamente, sem correr, sem resmungar, entrega o lanche. Eles vão e entregam para Jesus. Jesus, está aqui, os 5 pães e os 2 peixes. O que ele faz?
Ele abençoa, o texto nós lemos, abençoa o pão e o peixe, parte o pão e o peixe, então a multiplicação acontece. Aprendemos de forma simples com isso que Deus pode multiplicar qualquer coisa que você coloque em suas mãos. Porque Ele é Jeová Jireh, Ele é o Deus do mais do que suficiente. Talvez você nesta manhã veja o copo meio vazio na sua casa. Veja o copo meio vazio ou não tem o suficiente, o que é necessário nas suas finanças, na sua alma, na sua vida profissional, no seu coração. Mas Deus hoje nos reúne no domingo de ceia para nos lembrar que Ele é Jeová Jireh, que é o Deus mais do que suficiente. E para nos dizer, nos lembrar que a lógica é boa, não é ruim. Mas às vezes a lógica não será o suficiente. Deus nos convida a experimentarmos o sobrenatural, e isso somente por meio da fé. Nesta manhã o convite é: entregue tudo nas mãos do Senhor. Talvez há em sua vida algumas coisas que você está agarrando com as mãos fechadas, e por isso não consegue ver o milagre acontecendo. Jesus hoje só está nos dizendo: apenas me dê. Apenas me dê. Apenas solte. Apenas confie. Coloque em minhas mãos. A lógica já foi tentada e não houve resultado. Apenas solte isso, libere isso, confie em mim. Para de reter esse sentimento, para de reter esse pensamento, para de reter a sua família achando que só o que você faz, o que é bom, resolve. Nós precisamos do agir milagroso de Deus na nossa vida, meus irmãos. O sobrenatural vem por meio de sermos guiados pelo Espírito e confiarmos no Deus Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. E eu não prego aqui um Deus apenas que nos abençoa, que nos dá coisas para o nosso conforto. Eu prego um Deus essa manhã, um Deus que foi crucificado, que foi encarnado, sofredor, um Deus que conhece as nossas necessidades, um Deus que supre as nossas carências emocionais, espirituais, também financeiras, também profissionais. Pare de segurar as coisas que Deus já pediu que você solte e entregue em suas mãos. Observe que quem fez o milagre não foi o menino. Observe que o pão e o peixe não foi multiplicado na mão dos discípulos. O pão e o peixe foi multiplicado depois que chegou nas mãos de Jesus. O pão não foi multiplicado na mão de ninguém, a não ser na mão de Jesus. Jeremias 17, versículo 7 vai dizer assim: feliz é quem confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. Eu fico pensando, além da conversa com o menino, é como os discípulos voltaram. Depois Jesus repartiu os cestos e todo mundo com medo voltaram, cada um, 12 apóstolos, 12 discípulos, 12 cestos, cada um com seu cesto. Imagina a cara deles. Mateus voltando sem entender nada, o cara é cobrador de impostos, ele sabe fazer matemática. E ele pensou, 5 pães e 2 peixes não é igual a 20 mil. Fica imaginando Pedro, pescador, que passava um dia para pescar talvez 10 peixes, 1 quilo de peixe, 10 quilos de peixe. Ele volta e os peixes foram abundantes. Fico imaginando Felipe e Tiago voltando com a cara de sem graça, mas fico talvez imaginando João voltando com um sorriso no rosto, porque talvez tenha crido, porque aquele que era amigo de Deus e amava Jesus. E João volta com o Senhor, o milagre aconteceu, eu sempre criei. Imagina Tomé, que sempre duvidou. Tomé voltando, foi descrente, voltou sem graça, sem olhar para Jesus com um cesto cheio de pães e de peixes. Algumas vezes nós ficaremos tão surpresos a ponto de ficar até sem graça, assim, caramba, como é que eu não criei antes? Como é que eu não entreguei antes? Então hoje pela fé, rompa isso, creia, confie e entregue nas mãos do Senhor o que deve ser entregue nesta manhã. Entrega a sua casa, entrega a sua mente, entrega o seu coração, entrega os seus vícios, entrega os seus pecados, entrega tudo que você tem, que você precisa. Deus nesta manhã nos diz, apenas me dê e você verá o milagre acontecendo. Quem recebe hoje levante a mão e aplauda o Senhor nesta manhã. Entrega ao Senhor.